Muito boa noite a todos vocês. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui representando o nosso querido Bezerrinha, nosso Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e trazer para vocês uma reflexão sobre um assunto que a mim me toca muito e que sabemos que é a dificuldade que muitos ainda têm, que é o exercício do perdão. Por isso que eu nominei a nossa reflexão de hoje, o perdão como uma terapia desobsessiva. A gente poderia também falar como uma caridade. A caridade também é uma terapia. Mas hoje nós vamos nos ater especificamente ao perdão. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Para a gente começar a conversar, tal como a entendia Jesus. O que responderam os espíritos a Kardec? Benevolência, a gente sabe de cor, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sob esse tripé está toda a caridade ensinada pelo Cristo. Há muitas formas de nós exercermos a caridade, seja ela material ou imaterial, mas hoje vamos falar especificamente sobre esta dificuldade que temos muitas vezes de perdoar quem nos ofende, quem nos machuca, quem nos judia. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Todos nós já escutamos essa frase, né? Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Mas duas palavras me chamam muito a atenção nessa frase. A primeira é esquecer. E a segunda é incondicional, sem condições. Talvez nós não estejamos compreendendo bem o sentido da palavra esquecer, de forma evangélica, e sim como nós convencionamos no mundo, pois alguém ferido, machucado, injuriado, não consegue simplesmente esquecer o fato, a não ser que sofra de amnésia, né? Emmanuel, então, no Consolador, um dos livros que embasam a nossa reflexão de hoje, eu trouxe para vocês verem todas as mensagens que eu vou ler hoje, que eu vou trazer para vocês, eu tirei desses livros abençoados. Emmanuel, então, no Consolador, na questão 340, pergunta assim: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Esquecer, o esquecimento. E aí, a resposta de Emmanuel: para a convenção do mundo, perdoar significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar, precise esquecer plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Para que oração e vigilância? Para evitar que o fato se repita. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada de redenção numa nova existência. O perdão, então, como regra de conduta cristã, tem mais a ver com uma mudança de sentimentos, de postura frente às aparentes injustiças, segundo os nossos critérios, né? O critério do ofendido. Tem a ver com a intenção real, verdadeira, de querer ressignificar aquele acontecimento que gerou feridas, às vezes na alma, marcas no perispírito.
tem a ver com a vontade de realizar uma limpeza emocional, liberar as ideias turvas que o fato ocasionou. Muitos de nós ainda não conseguimos perdoar de forma incondicional, ou seja, sem impor condições. Tipo, às vezes a gente fala, tudo bem, eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha frente. Isso é perdão? Ou, deixa, a vida se encarregará de fazer justiça. Ou, eu sabia que essa pessoa não ia acabar bem. Ou ainda, tá colhendo o que plantou, lei de causa e efeito. Tudo isso, meus irmãos, é vingança. Porque a gente fica esperando que aquela pessoa tropece. A gente fica esperando que aquela pessoa sofra a mesma dor que ela nos fez sofrer. É a nossa visão egoísta, muito egoísta ainda do fato e das pessoas envolvidas. Muitas vezes só para amansar o nosso ego ferido. Se não conseguimos perdoar de forma incondicional, é porque a lei do amor ainda não nos alcançou, diz Emmanuel, pois nos cremos vítimas ainda e muitas vezes somos nós os responsáveis por aquele acontecimento negativo e a gente fica se vitimizando. Nós espíritas nos vitimizarmos chega a ser algo contraditório, porque nós sabemos muito bem acerca da lei de causa e efeito, ação e reação. Nós entendemos, nós estudamos, mas quando algo nos acontece, e principalmente quando envolve aquelas pessoas muito próximas a nós, pessoas pelas quais a gente tem estima, consideração, respeito, aí a gente se sente mais ofendido ainda, quando deveria ser exatamente o contrário, quando daí a gente deveria reinar a compreensão, o entendimento, perdão. No livro Pão Nosso, no capítulo 99, Emmanuel nos instiga a agir e viver com ardente caridade para com os outros. Ardente. Achei interessante essa palavra. Urge alcançarmos a substância, a essência, diz ele. Ensinar e crer no bem são fases primárias, mas imprescindível é trabalhar, fazer e sentir o amor. Seja compreendendo os ignorantes, vigiando os maldosos, sendo paciente com os enfermiços do corpo e da alma, proporcionando serenidade aos irritados e, sobretudo, agindo com bondade para com aqueles que convivemos no dia a dia. A nossa ardente caridade, vejam bem, é no sentido de compreender, vigiar, ser paciente, compreender, agindo com bondade, levando serenidade. Quantas vezes a gente coloca mais lenha na fogueira, né? Em vez de acalmar a situação, procurar ver todos os lados, não, a gente ainda incita mais o conflito. E aí talvez seja algo bem interessante que eu aprendi estudando para essa reflexão. O perdão raciocinado. Nós não temos a fé raciocinada? E por que não o nosso perdão também não ser raciocinado? O que seria isso? Raciocínio pronto e habilitado para agir com desenvoltura, aliado a um coração, ao amor, capaz de sentir o problema, conduzi-lo e resolvê-lo visando o bem comum das pessoas envolvidas. Somente o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro fará com que nós não nos detenhamos naquela piedade retórica, aquela piedade, aquela pena de nós mesmos por estarmos sofrendo algum revés.
No livro Pensamento e Vida, que eu não localizei para trazer hoje, deve estar emprestado, diz que o perdão, Emmanuel também, hein? O perdão será sempre profilaxia segura, remédio, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Além de ser aquela limpeza emocional, o perdão ele nos alivia, nos deixa mais leves. Quantas vezes numa situação corriqueira em que há o perdão verdadeiro entre duas pessoas, parece que todos aqueles miasmas negativos, aquela insegurança, parece que tudo aquilo se esvai e fica tudo leve, as amizades voltam. Nesta frase de Emmanuel, fica claro que perdoar também é pedir perdão. O perdão sempre é uma via de mão dupla, né? É uma grande avenida de mão dupla, para que essa limpeza de pensamentos, sentimentos e emoções seja plena. Toda vez que a gente tiver que perdoar alguém, vamos pedir perdão também. Porque às vezes a gente nem se deu conta que também pode ter magoado, ofendido e judiado. No livro Vinha de Luz, no capítulo 62, Resistência ao Mal é o título. Emmanuel fala sobre o perdão, dizendo que os expoentes da má fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes, os apóstolos, se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. E como os primeiros cristãos sofreram. Nossa, nós não conseguimos nem imaginar. Talvez hoje a nossa dificuldade foi sair da casa quentinha para caminhar algumas quadras ou pegar nosso carro para chegar aqui. Os primeiros cristãos se escondiam em catacumbas para poder falar sobre a mensagem do Cristo. Escondidos, com medos de serem presos e de serem devorados ou queimados nos circos romanos, para diversão. E talvez muitos de nós estávamos lá, não sei em qual condição, qual categoria. E então Jesus dizia que ninguém retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perseverar no ódio e desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, porque revela uma força diversa, diferente, que combate o mal. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, quantas vezes? Todos sabemos, né? 70 vezes 7. Em cada ofensa com bondade, diligente, transformadora. É perdoar sem fim. Jesus disse, não te digo 7 vezes, está lá em Mateus, mas 70 vezes 7. Todos nós já ouvimos também sobre oferecer a outra face, que violência gera mais violência e que o bem, o amor remove ou apaga uma multidão de pecados. Então a literatura, né, e as escrituras nos impelem para uma atitude que implica neste perdão raciocinado, entendendo que cada um tem o seu tempo, a sua compreensão e a sua vontade interna de se melhorar. Nós já evoluímos bastante, né? Até por termos abolido os duelos, né, pelas ofensas recebidas, buscar o olho por olho, dente por dente, achar que justiça é prisão perpétua ou pena de morte. Evoluímos, com certeza. Mas lá dentro nós ainda mantemos um duelo, difícil entre o perdão e a justiça, o perdão e o amor. Embora as reações físicas hoje, a forma como a gente reage às ofensas, ela seja mais civilizada,
o embate no campo do pensamento e das vibrações que nós emitimos ou que nós recebemos pela nossa baixa vigilância, a gente ainda permeia regiões umbralinas nesse sentido, cheias de ira, ódio, desejos secretos e inconfessáveis de vingança. Enquanto nós estamos sentindo raiva, ainda estamos utilizando os nossos mecanismos de proteção dos nossos sentimentos e emoções reais, humanas, aquelas que nós não costumamos confessar para ninguém, às vezes nem para nós mesmos. Por isso que nós precisamos raciocinar sobre o perdão. Porque se nós deixarmos as nossas emoções, os nossos instintos falarem, nós vamos continuar duelando. Ser severo conosco mesmo e benevolente com os demais. Sobre a bondade diligente, Emmanuel nos ensina no Fonte Viva a desculpar sempre. E ele menciona Mateus no capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha a avenida grande do perdão, via de mão dupla. No Ceifa de Luz, no capítulo O Melhor de Nós, Emmanuel nos faz refletir. Diz ele assim: ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. E nos pergunta: quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor estará realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Nem a gente às vezes sabe diferenciar os nossos sentidos, ou que tipo de influência a gente está sujeito, né? Evitar a reprovação, a condenação do próximo, procurar algum bem para soerguê-lo, em vez de colocarmos a lenha na fogueira, porque não há quem não tenha algo de bom que a gente possa enaltecer para fortalecer aquele ser, para compreender a sua falta e dessa forma não errar mais. Não foi Cristo que disse: vai, não peques mais. Ele não condenou, ele fez refletir. Aí está o nosso perdão raciocinado. Então, buscar algum bem para soerguer aquela pessoa que nos judiou, que nos magoou, que nos ofendeu. Buscar o equilíbrio para ter clareza de entendimento sem criticar. E diz ele ainda, Emmanuel: à vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa do nosso próprio equilíbrio. E que nos dias em que a injúria nos bata no rosto, o perdão, muito mais do que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e sempre será o melhor remédio para nós. E no capítulo 6 ainda ele diz: penetra no silêncio da tua própria alma. Escuta os teus pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e colaboração com o próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vocês viram que lindo isso? Como o perdão nos liberta, como o perdão nos alivia. No Ceifa de Luz, Desculpar é o título. Emmanuel diz que tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem
aquilo que desejas que te seja feito, advertiu-nos este amigo excelso. E somente na desculpa incessante das nossas faltas, às vezes recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino eterno do bem, com a ausência de todo o mal. No Fonte Viva, Emmanuel nos instiga a agirmos agora, a não sermos omissos. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã poderá ser tarde demais. Diz ele: não durmas sobre a possibilidade de fazer o bem. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando pode contribuir em favor da alegria e da paz hoje. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele, nos advertiu o mestre. O perdão, ele constitui-se num dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva, ele pode até ser um ato unilateral, porque ele dispensa, e lembremos sempre disso, ele dispensa a concordância do outro. Então aquela desculpa, eu não vou perdoar porque ele não vai aceitar, ou eu não vou pedir perdão porque ele não vai me dar perdão, cai por terra. O perdão dispensa a concordância do outro. Se o desafeto for incapaz de te perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe impropriedade da vingança, do ódio e da mágoa. No livro Fonte Viva, diz que aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Quem ama sabe compreender, ajudar, não fica exigindo ser amado de forma egoísta, exigindo ser perdoado. Perdão não se exige. Quem ama sabe ouvir sem revolta o julgamento, se mantendo na luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Mais um remedinho espiritual agora. E um sábio já disse: ao falar, falamos sobre muitas coisas que já sabemos ou ouvimos. Talvez, ao ouvir, nós aprendamos alguma coisa nova. Por isso que eu estou reapresentando essa reflexão, para eu compreender um pouco mais sobre o perdão. No Fonte Viva, Emmanuel cita Paulo, de Colossenses, falando de tolerância. Que perdão e tolerância praticamente caminham de mãos dadas, né? Aprendamos com Jesus, falando da tolerância. Recorda ele, o Cristo, que assim como a humanidade, o próprio corpo físico é um somatório de órgãos e sistemas em cooperação, um tolerando os excessos ou a escassez do outro. Não é assim que o nosso corpo funciona? Um órgão, um sistema, sempre em colaboração com o outro. Nenhum é estanque, separado, é um conjunto e só temos saúde, só estamos bem se todo esse conjunto de órgãos, sistemas estiver funcionando bem. É indispensável cultivarmos a renúncia pessoal a pequenos desejos, tolerando nossos irmãos para alcançarmos a sublimação em mais altos níveis, sempre aprendendo com o Senhor, sempre aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado as faltas infinitamente. Quantas reencarnações já vivemos, quantas vezes erramos, e por que estamos aqui nesta abençoada reencarnação? Por bondade divina, porque Ele é tolerante conosco e nos dá a oportunidade de virmos aqui, nos encontrarmos com aqueles a quem amamos
e também com aqueles a quem odiamos ou fizemos muito mal, para mostrarmos a outra face. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não ia deixar de falar desse livro maravilhoso, né? Ele nos ensina que, ao orar pelos que nos perseguem, nisso constituindo mérito para o obsidiado, que lhe abreviará a expiação. Orando por aqueles que nos perseguem, vamos abreviar as nossas dificuldades. Emmanuel, por sua vez, complementa: reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi concedido. Por isso não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado todo e qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo d'água pura em seu nome. No livro O Código do Monte, e se vocês não leram ainda, eu aconselho, porque esse livro, ele explica as bem-aventuranças, o sermão da montanha, de uma forma tão clara e tão completa, que a gente consegue entender aquela passagem de uma forma tão maravilhosa que eu aconselho. Deixo para vocês a sugestão, quem não leu ainda. E o Sérgio Lopes, ele é um psiquiatra, ele usa Mateus para dizer: bem-aventurados os misericordiosos, para trabalhar o perdão, como sinônimo de desculpar, absolver, sentir compaixão, de forma que a pessoa que precise ser perdoada não se sinta inferior. Solitário, abandonado. Tô com um pouquinho de dor de garganta, estou tomando um chazinho. Solitário, abandonado. Antes, seja visto como alguém que merece ajuda, reconhecendo suas possíveis capacidades e virtudes, preservando a sua autoestima e dignidade. Sérgio menciona que ser misericordioso é uma qualidade muito difícil de ser alcançada, bem como manter-se misericordioso, sempre e todo o tempo. Tal virtude decorre da nossa reforma íntima, do nosso esforço diário em não reagir negativamente, agindo e se esforçando com muita boa vontade, aprendendo a se doar, ou seja, doar de si. Não estamos falando apenas em doar objetos físicos, diz ele, mas principalmente não, e aqui pega, gente, não acumular sentimentos velhos, rancor, mágoas, tristezas, ressentimentos, que há muito deveriam ter sido descartados. E esses apegos emocionais que a gente tem, negativos, eles se tornam perturbações variadas, qual sombras pesadas que adoecem o nosso corpo e alma. Pois o corpo físico, todos nós sabemos, é uma caixa de ressonância do nosso espírito. Tudo aquilo que sentimos, que a gente diz assim, doeu na minha alma, fica lá marcado. E muitas vezes adoecemos, maculamos o nosso perispírito e isso aparece como forma de doenças físicas no nosso corpo físico. O Sérgio Lopes ainda menciona que perdoar é superar o ressentimento, a mágoa que permaneceu após o fato e que ocorre mais no coração do que na mente. O ressentimento provoca situações emocionais mal resolvidas, que por sua vez nos causam perturbações emocionais e mentais. Perdoar é abrir mão das retaliações, abdicar da vingança, é não revidar, é transferir o nosso desejo de vingança, transferindo o nosso desejo de vingança para a lei de causa e efeito. Como eu falei antes, às vezes a gente diz,
A justiça divina não falha e eu vou assistir. Alude ainda a um distanciamento. E aqui eu achei muito interessante. Um tempo. Muitas vezes nos afastarmos um pouco daquelas pessoas que nos judiaram de alguma forma, suaviza o conflito, faz a gente ver aquela situação com outros olhos, sob outras variáveis, compreendendo a real cota de participação de cada parte envolvida. Alerta ainda que é necessário não deixar o fato cair no esquecimento. Aí eu pensei, opa, um renomado, palestrante, escritor espírita, me dizendo que não é para esquecer, aí já fecha mais como eu penso. A gente não esquece, não é um esquecimento absoluto, pois mágoas, o que ele diz? Mágoas não elaboradas ficam vivas e se manifestam através de sintomas psicossomáticos, causando doenças no corpo físico. Já sabemos disso. A falta de reconciliação poderá gerar perturbações tão severas, que precisarão de atendimento médico e psicológico, quando não se fundem ao perispírito, passando a se manifestar nas próximas reencarnações como registros vivos de emoções profundas expressadas por sintomas ou angústias indefinidas. E aí, por que temos tantos casos de depressão? Aquela dor na alma, que não há remédio que passe. Ansiedade frente a determinadas pessoas, situações, câncer, suicídios. Tudo ficou mal elaborado. E daí a gente vem para cá, reencontra aquelas pessoas e os gatilhos começam a ser acionados. E por que o Cristo nos ensina então a oferecer essa outra face a quem nos ofende? A outra face cristã é uma outra dimensão de resposta. Vamos de novo voltar ao perdão raciocinado. Uma outra dimensão da nossa reação àquele fato. Quando compreendemos a motivação do nosso ofensor, a sua realidade e circunstâncias, substituímos a nossa indignação por compreensão e respondemos com a outra face da benevolência, da consciência e por vezes até da compaixão. Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de erro. Jesus tocava diretamente na nossa consciência. Como não sermos misericordiosos se todos nós erramos? É um princípio de verdadeira justiça. Se eu quero ser perdoada, também devo perdoar. Com a mesma medida que meço a outra pessoa, eu também serei medida. Por outro lado, Jesus exaltava o nosso comprometimento com a mudança de atitude. De novo, com a nossa reforma íntima, ao aconselhar, vá e no futuro não tornes a pecar, salientando a importância da nossa educação espiritual para não reincidirmos no erro. O livro, se alguém já leu, o Rossano, ele já esteve aqui em Cruz Alta fazendo palestra, né? O Rossano Virgem é um psicólogo espírita. Ele fala nesse livro Auto Perdão que Jesus nos ensina a oferecer outra possibilidade de resposta emocional nos nossos relacionamentos, pois somos um universo de possibilidades generosas, diz ele. E quando nós desenvolvemos a nossa resiliência psicológica, como uma capacidade interna de voltarmos ao normal. Gente, isso é muito importante. De superarmos os traumas sem ficarmos presos ao evento ou à pessoa que nos fez sofrer. Nenhum evento externo é suficiente para destruir a vida de ninguém. Superação é continuar apesar de tudo. É dar a volta por cima, sem se soterrar num monte de lixo formado pela mágoa, ressentimento, rancor, falta de perdão, de compreensão.
Esse voltarmos, a resiliência para nós voltarmos ao nosso normal significa o quê? Sofremos uma suposta injustiça. E a gente se desequilibra. E a gente entra num redemoinho de sentimentos, e aquilo já começa a liberar um monte de outros sentimentos negativos que a gente não elaborou direito. E a gente se desestabiliza, se desequilibra. A nossa sintonia se vai. E muitas vezes aqueles irmãozinhos que a gente prejudicou no passado aproveitam essa oportunidade para vir ali colocar mais lenha na fogueira, e a nossa falta de vigilância acaba nos deixando numa situação lastimável. Pior, muito pior do que a situação do ofensor. Quando olharmos, diz ele, para dentro de nós e observarmos os mesmos equívocos que nós apontamos em nossos irmãos, fica mais fácil compreender a necessidade de se perdoar 70 vezes 7. Isso significa empatia. O problema não está em errar, mas em continuar errando, ou em reagir de forma desproporcional ao fato. A consciência disso gera os sentimentos de culpa, e aí desencadeia toda uma série de situações e de sentimentos e de doenças, de desequilíbrios. Ainda, não precisamos saber o que fomos ou o que fizemos no passado. A dificuldade se encontra no hoje. Isso é muito importante para nós espíritas, porque a gente tem o costume de botar a culpa lá atrás, né? Ah, isso aí eu tô pagando. Ou, ele tá pagando. Não, gente. A nossa dificuldade está no hoje, agora, nessa reencarnação. Eu não preciso saber o passado para saber que o meu objetivo hoje é perdoar, amar e aprender a conviver. Então é no hoje que estão também todas as respostas que a gente procura. A escolha é pessoal. Eu perdoo não necessariamente para desculpar o outro. Eu perdoo para me libertar do ressentimento, da dor, da doença, do desequilíbrio. E não podemos esquecer que quando damos um passo na direção de Deus, Ele dá 1000 passos na nossa direção. E Sérgio Lopes ainda finaliza citando Joana de Ângeles, a nossa mentora maravilhosa, no livro Dias Gloriosos, onde ele indica que persiste no espírito humano a tendência para o mal. Todos nós. Como ressonância do primarismo ancestral das experiências anteriores da evolução. Some-se a tudo isso ainda, nesta encarnação, o efeito do álcool, das drogas, dos remédios, de todos os excessos que implicam numa eclosão de reações primitivas, e a ação mental pela influência perniciosa das entidades espirituais inferiores. Juntamos tudo isso no nosso panelão mental e nós teremos indivíduos perturbados, inspirando por aí crimes bárbaros e hediondos, como nós vemos nas notícias. Percebem como tudo está ligado, interligado, e o quanto é importante a nossa vigilância. Mas se as influências espirituais negativas nos fazem piores do que nós achamos que somos, o contrário também acontece, meus irmãos. Pois também está em nós a capacidade de sermos melhores, de potencializar a nossa ligação com os nossos irmãos, com as sintonias superiores. Quando nos apropriamos do conhecimento de que não há injustiças, paramos de nos vitimizar, não há vítimas na lei de causa e efeito, apenas o quê? Causas e consequências. Quando nos damos conta da nossa ausência de vigilância, às vezes até por merecimento,
sendo que todos os acontecimentos efetivamente significativos em nossa vida fazem parte de um programa reencarnatório que nós assinamos lá e concordamos, então nós entendemos que o nosso livre-arbítrio pode alterar o feixe de possibilidades no aprendizado, tão necessário para a nossa evolução. E por isso, como mensagem final, eu digo que todos nós, cada um de nós, somos os artífices da nossa felicidade e da nossa infelicidade. E tudo passa pelo nosso orai e vigiar a nossa vida, não a dos outros. Então, dentro desse espírito, posso fazer um encerramento? Dentro desse espírito de oração, eu queria convidar todos vocês para buscar lá no recôndito do coração, da mente, aqueles momentos em que nos sentimos imensamente injustiçados e pedindo ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, sob as luzes do Cristo, que nós possamos olhar aquela situação com olhos de amor, compreendendo a nossa parcela de contribuição e emitindo muito amor, carinho, compreensão e um sincero desejo de sermos perdoados e de perdoarmos aqueles que ainda nos fazem mal, pedindo que nas nossas atividades diárias, do amanhecer ao anoitecer, aproveitemos todas as possibilidades de fazermos as pazes, de lançarmos luzes onde há trevas, de compreendermos. Pai, te pedimos, tu que és tão bondoso, nos conduz à possibilidade de encontrarmos os nossos desafetos e com eles criarmos uma aliança de paz, de luz. Que possamos, do amanhecer ao anoitecer, termos esta fé, termos essa clareza de pensar e que sejamos nós sempre a lançarmos luzes, vibrações de amor, de conciliação e de paz. Ilumina, Pai, com o teu amor, todos os trabalhadores desta casa tão querida, que de mãos unidas se ajudam, se compreendem, enaltecendo o teu amor. Leve todos os fluidos necessários àqueles que se encontram adoentados do corpo e da alma. Leve paz às famílias, aos locais de trabalho onde temos muitas vezes tantas dificuldades. Que sejamos nós a luz, a irradiar a paz. Te pedimos pelas escolas, Pai, que passam por momentos tão turbulentos. Abençoe os professores, ilumine os alunos. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que ainda praticam o mal, que nos andares pela vida possam passar por situações que os façam refletir e mudar o rumo, virar a página, encontrar o caminho reto. Ilumina todos os trabalhadores e estudantes desta casa e de todas as casas co-irmãs que estão, apesar das vezes muitas dificuldades, unidos, levando o teu evangelho, a tua mensagem aos corações. E assim, Pai, com muita gratidão, nós te pedimos muita luz e muita paz. Que assim seja.